Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Ser Físico Natália Barbosa. E hoje nós temos um convidado extremamente importante, especial aqui, que vai falar sobre as soft skills no público pediátrico, no público geral. E aí, Tácito, sejam bem-vindos. Olha só, é um prazer enorme te ter aqui. Muito bem-vindo a esse canal. Vamos agora conversar um pouquinho. E primeiro comece aí falando sobre sua trajetória, vida profissional, vida acadêmica aí, para você se apresentar para todos. Ok, obrigado, né? De antemão agradeço o convite, né? De estar batendo esse papo bem informal e bem informativo ao mesmo tempo com as pessoas que acompanham o seu canal, né? Você já tem uma certa referência na parte de fisioterapia aqui no Ceará. E a minha trajetória, ela é parecida com a sua, né? Eu venho de uma formação em fisioterapia, comecei a formação no estado da Paraíba. Trabalhei um bom tempo com a parte de recursos humanos, de lidar realmente com o funcionário da indústria, que eu trabalhava no serviço social da indústria. E depois disso eu progredi um pouco na minha carreira em termos de buscar pós, mestrados, doutorado. Concluí o doutorado e hoje sou servidor público, né? E trabalho também com o público pediátrico, tanto lá no Rio Grande do Norte como aqui, né? Eu acho que já deu para perceber que meu sotaque é um pouco diferente. Então, é sempre um prazer, né, Natália, estar falando sobre esse tema para contribuir com a formação de profissionais de diferentes áreas, inclusive da fisioterapia e no contexto pediátrico. Então, Tácito, antes de você falar um pouquinho, né, sobre as soft skills, a gente conversar um pouquinho sobre esse tema super atual, eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória em relação ao doutorado. Gente, eu tô falando assim porque o Tácito, ele é um grande espelho, né? A gente se conheceu na internet, depois a gente acabou se conhecendo pessoalmente porque ele passou num concurso aqui em Fortaleza, exatamente, né? A gente trabalha juntos. Uhum. E aí, assim, você é realmente uma pessoa com grandes habilidades, né, acadêmicas, e eu acho que é interessante você falar só um pouquinho antes da gente começar do doutorado. Eu sei que você foi pra fora do país, né? Fez uma parte do doutorado lá. Fala um pouquinho dessa história. Natália, com relação ao doutorado, o meu mestrado já era na área de fisioterapia, né? Foi justamente a época que eu comecei a trabalhar com criança, com pediatria, foi devido ao mestrado. E no doutorado, eu tive um desafio, né, da minha orientadora de fazer esse doutorado no meio da pandemia. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai pesquisar nesse doutorado? E aí surgiu a ideia de entender melhor o comportamento do brasileiro perante a pandemia. Ou seja, por que as pessoas não aceitavam a máscara, por que as pessoas não aceitavam muitas vezes a quarentena, todos aqueles processos que a gente já conhece, né? Então, essa pesquisa teve um financiamento, ela participou de um concurso, a gente conseguiu um financiamento do Ministério da Saúde, do CNPq, e eu acho que isso foi um salto, né? Para mim, foi isso que me deu a oportunidade para conseguir passar um tempinho lá fora, né? Publicar artigos sobre isso, e acabou que despertou ao mesmo tempo uma curiosidade sobre o comportamento humano nas suas diferentes variáveis, né? Seja profissional de saúde, seja enquanto paciente, e eu acho que foi isso que trouxe mais essa experiência para mim. E aí tu foi para os Estados Unidos fazer uma parte do teu doutorado lá? Isso, eu passei um pequeno espaço de tempo lá, né? Eu acho que a pandemia ela acabou atrapalhando bastante a questão do doutorado. E eu tive uma experiência, assim, de realmente ter pouco tempo para aprender uma nova língua, de tipo, ter 6 meses para me preparar, para poder apresentar um pouco dessa tese lá fora, para o pessoal conhecer. Tive colaboradores de lá também, né? Hoje a gente já tem uma certa rede de pesquisa que eu continuo fazendo parte. Mas, assim, foi tudo muito desafiador, mas extremamente enriquecedor, né? Em termos de aprendizado. Perfeito. E aí, você também é fisioterapeuta intensivista, né? Pediátrico, Sim. Neonatal, né? Como pelo você. nosso Conselho Federal. E aí, já puxando esse gancho, me conta aí o que seria a diferença dessas habilidades, das soft skills, para as habilidades técnicas, que é chamar de hard skills, que são essas habilidades do dia a dia, né? Do fisioterapeuta. Me conta aí a diferença. Então, assim, é importante a gente pensar que a tecnologia ela está avançando cada vez mais e muito se fala que no futuro talvez essa tarefa técnica seja substituída
pela robótica, pela inteligência artificial, já está ajudando muito hoje. Só que a gente tem que fazer um parêntese para falar das soft skills, né? As hard skills são justamente as competências técnicas que a gente aprende aonde? Na universidade, que a gente coloca no currículo. Mas isso é só a ponta do iceberg, né? Então, se a gente for ver isso mais a fundo, as soft skills são justamente as competências não técnicas, as competências mais sociais, aquelas habilidades de comportamento, que você não vai aprender isso na faculdade, que você não vai colocar no currículo, mas que são coisas extremamente importantes para você desempenhar as hard skills, que são as competências técnicas. Tem até aquela frase que diz que você é contratado pelo currículo e demitido pelo comportamento. Exatamente. Né? E a gente vê muito acontecer isso, né, hoje em dia, porque você vê que a própria formação, independente da área da saúde, da área de humanas, de exatas, ela não prepara para soft skills. São habilidades que você vai desempenhando e você vai aprendendo no decorrer da sua carreira profissional. Você não tem isso como disciplina na grade curricular, entendeu? Verdade. É mais baseado nas suas experiências, no que você vive, nas pessoas que você também cruza o seu caminho, né? Exatamente. E qual é a relação, Tássio, dessas soft skills com a pediatria, né? Com a fisioterapia pediátrica, com a fisioterapia... Queria que tu pontuasse alguma coisa pra gente entender melhor. Sim. Eu acho que, pela minha experiência e pela sua também, né? A gente tá na pediatria já tem um tempo. E dá para perceber que a pediatria não é só um adulto em miniatura que você vai estar lidando. E você não vai estar lidando só com a criança. Você vai estar lidando num contexto que você vai ter ali os pais, que você vai ter a opinião de familiares, que você vai ser muito cobrado para estar sempre dando um feedback, estar trazendo alguma informação. Então, no contexto da pediatria, mas não só nele, as soft skills elas vão engrandecer mais ainda o conhecimento técnico de um profissional. Então, um profissional que tem um conhecimento técnico, mas que ele desenvolve soft skills, ele tem uma grande chance de avanço profissional, né, de progredir na sua carreira. Tá. E na sua experiência, quais são essas soft skills específicas aí para o público, né, pediátrico? Natália, eu acho que tem alguns pesquisadores que falam das soft skills mais importantes para o futuro, né? São mais de 20. Se a gente fosse falar aqui, ia ser a tarde toda, né? Mas eu acho que se a gente colocar isso para a pediatria, a gente pode falar das principais, né? Que são uma boa comunicação, né? Você ter aquela habilidade de ser claro, de se expressar para o pai, de entrar no universo infantil muitas vezes para você poder estimular aquela criança. Então, comunicação, empatia, né? A empatia não no sentido de você se colocar no lugar do outro, porque não é possível se colocar no lugar do outro, mas no sentido de você se colocar ao lado, né? Então, ouvir aquela mãe, ouvir aquele pai, ouvir aquela criança, né? Quais são os desejos daquela família, daquela criança? Não só planejar, vou fazer tal técnica, tal terapia, tal isso, tal aquilo, mas eu não estou ouvindo, né? E aí já puxa para uma próxima soft skill, que é a escuta ativa, a escuta qualificada, né? Então, comunicação, empatia, escuta qualificada, a própria gestão do tempo, né? Que tempo você gasta com esse seu paciente, com essa família, né? Um tempo de qualidade ou, de repente, o profissional chega, dá boa tarde, atende, assim, de muito calado, né? E aí isso também não gera tanto vínculo, né? Então, assim, as principais eu acho que seriam essas. Questão desse vínculo de confiança também, né? Que é para que o pai realmente ele tenha confiança no profissional que tá ali, né? Isso. E acabe aceitando a terapia, o tratamento, né? Tendo esse entendimento. Então, reforçando aqui, eu acho que quantas vezes a gente já parou para fazer várias técnicas e você colocou ali o mais moderno, que tem de mais evidência, achando que ia agradar e tal, mas o que na verdade agradou foi aquela atenção que você deu para a família, aquele café, vamos tomar um café aqui, que você escutou um pouquinho a família, né? O que é que eles têm para contar. Muitas vezes você vê que o seu atendimento ele passa além da fisioterapia, para uma parte mais de conversar, de escutar, de compreender aquela família, né? É o social, né, que eu chamo. Exatamente.
Eu chamo, tem que fazer social, tá? Se tá dando plantão comigo, ela tá, Natália, tu faz o social demais. Eu digo, faço mesmo. Tu lembra? Tu tem o problema de tu se atrasar o social, mas é porque eu sou assim mesmo. Eu gosto de conversar, porque eu sinto que, assim, pelo menos no hospital que a gente trabalha, são pessoas que têm realmente uma necessidade de entendimento, né? De saber o que tá acontecendo. Eu acho que esse acolhimento é fundamental. Sim, com certeza. E aí, fala pra gente, compartilha alguma situação, né? Do teu dia a dia que aconteceu, que você pode nos exemplificar aqui, que foi uma soft skill, né? Que você pôde colocar em prática, que isso fez diferença. Compartilha aí, tu... Uma soft skill que eu acho bem interessante, eu acho que é a adaptabilidade, né? A sua capacidade de adaptação, porque para quem trabalha na saúde ou em outras áreas, nada é como esperado, né? Muitas vezes você chega na casa de um paciente ou mesmo no hospital e você não tem o recurso, você não tem o espaço, mas você tem que abraçar aquela situação, aquela família, passar esperança, passar segurança acima de tudo, né? E eu acho que a escutativa, assim, pelo menos nas minhas experiências, escutar bem o que a família traz e tentar me adaptar à realidade deles, eu acho que faz toda a diferença, né? Então, assim, inúmeras vezes você chega para famílias de diferentes contextos e é aquela adaptação, a forma de falar, se eles têm uma forma mais própria de falar, você tentar entrar naquele mundo, naquele universo, para que a pessoa não se sinta distante. Ele é o profissional, eu sou o cliente, ou ele estudou, eu não estudei. Então, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Então, eu acho que os casos que eu posso falar mais é a respeito disso, né? Da adaptabilidade e da escuta. Tá, e como fisioterapeuta, como é que a gente poderia lidar com a questão do sofrimento, o luto, né? Usando essas habilidades. Porque, assim, a gente sabe que a gente tem... É muito comum a gente perder um paciente porque a gente é profissional da saúde, a gente trabalha em unidades que são de alta complexidade, com risco iminente, né, iminente de morte. Então, e assim, acho que você também, eu, né, a gente passa por essas experiências, sim. Né? Uhum. E eu acho muito importante os profissionais, os terapeutas, ou profissionais da saúde no geral, eu acho que da equipe multi ali, ter o entendimento de como saber lidar com isso, sabe? E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho o que você acha? Quais são as soft skills? Assim, além... Eu sei que você já falou da escutativa e tudo, mas tem alguma coisa que a gente pode pontuar mais especificadamente para esse momento? Eu acho que aí entra mais uma soft skill, que é justamente o trabalho em equipe, né? Assim, a multidisciplinaridade, né? Na verdade, nós não trabalhamos sozinhos enquanto fisioterapeutas, né? Então, o cuidado integral, ele vem ali do físio, do médico, do psicólogo, mas você vai ver que tem uma coisa que vai reunir todo mundo nesse cuidado, que é justamente a boa comunicação. Então, se você está ali do lado, informando tudo o que acontece com o paciente, informando o próximo passo, a família ela vai ter uma noção de que algo está sendo feito, de que algo está planejado para ser feito, e ela vai ter uma noção do que é possível fazer, né? Então, assim, eu acho que o caminho realmente é o trabalho em equipe. Não adianta só o fisioterapeuta trabalhar soft skills se a equipe, por exemplo, ela não avança no mesmo sentido. Então, eu acho que também faz parte da nossa habilidade passar esse conhecimento para outras áreas. Por exemplo, eu trabalho com enfermeiros, com técnicos. Então, vou propor alguma coisa também para eles, né? Para envolver nesse cuidado. E é sempre isso, informar bem o paciente, todo mundo falar a mesma língua, enquanto equipe. E cada passo ser informado, ser comunicado de forma... usando empatia, usando clareza, sem omitir nenhuma informação. Eu acho isso extremamente válido para lidar com essas situações. Certo. E em relação à equipe multiprofissional, né? A gente sabe que alguns dos hospitais, eu fui agora para o HCOL, né? E lá eles têm realmente o pit stop, né? Que lá é outro nome, que eu até não me recordo, acho que é Round. É Round, isso. É Round, né? Os que é rounds exatamente clínicos, né? Isso, que
todos os profissionais se juntam ali para discutir o paciente. E aí eles falam das peculiaridades técnicas, né? Assim, clínicas de cada paciente, enfim, metas. Tu acha que dá pra gente agregar alguma coisa relacionada às soft skills dentro desses momentos junto à equipe? Fala aí o que tu acha. Com certeza, eu acho que esses momentos de pit stop, de visita multidisciplinar, tem outros nomes como rounds clínicos, tem brief e debriefing, né? Que o briefing é aquele planejamento do comecinho de um plantão. A gente quer hoje isso. E o debriefing é quando você finaliza o plantão e a gente vê o que foi que a gente cumpriu do que a gente planejou no começo do dia, né? Mas eu acho que são momentos que a equipe ela conversa entre si e que você não vê mais o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico. Você vê pessoas fazendo planos para pessoas, né? É bem interessante isso. E dá para você desenvolver várias soft skills nesses momentos de discussão em grupo, né? De você fazer planos, de você ouvir o outro. Você vai ver que quem trabalha em um hospital, a gente lida muito com opiniões diferentes das nossas, né? Nem sempre a pessoa vai ter as mesmas ideias ou vai respeitar o que você pensa, o que você quer fazer. Mas aí é justamente o exercício que você vai fazer de flexibilidade, de inteligência emocional, de não estar se revoltando com algumas coisas que você não consegue controlar, até porque você não consegue controlar tudo. Uhum. Mas esses momentos que estão tendo discussão em grupo é o que vai ser a solução para essas diferenças. Vai ser ali onde todo mundo vai pensar junto, né? Eu acho que a palavra é justamente essa, é pensar junto. Em relação à questão da formação acadêmica, o que é que tu pontua em relação a isso? O que tu acha, qual o problema, sim, principal? Eu acho que existe um sério problema, na verdade, né? Assim, eu tive uma experiência como professor substituto, já trabalhei como professor em algumas redes de ensino também, e eu reforço o que já é dito. É conhecimento técnico que é repassado. É só conhecimento técnico. Então, as universidades, elas muitas vezes, elas arrastam aquele aluno em conhecimento teórico por muito tempo. Então, aquele aluno tem um contato com conhecimento técnico, né? Depois de muito tempo, esse aluno vai ter contato com a doença, com a ausência de saúde. Então, ali começa o conhecimento clínico, né? Uhum. Mas as habilidades sociais, ele sai da faculdade, assim, ele vai começar a ver um pouquinho, desenvolver isso no final, que é quando ele vai interagir com o paciente. Eu acho que isso deveria ser desde o início. Porque não é uma coisa que a gente vai... Não é habilidade que você desenvolve do dia para a noite, né? Então, eu acho que poderia ser bem mais precoce isso aí. E quais são as estratégias de metodologia que você acha que poderia ser, além dessa, né? Incluída nesse momento aí, nessa fase? Eu acredito vamos fazer muito um curso tácito. Pode ser, vamos ver. A pessoa já vai, né, chamando a outra pra fazer o curso, né? Vamos fazer um curso de estágio, porque acho que não tem, não. Tem. Não, é bem difícil você encontrar. E é interessante você falar nisso, porque até aquele profissional que vai para uma entrevista de emprego, ele precisa saber se portar. Porque existem pontos que ele é avaliado ali inconscientemente. Muitas vezes ele não está percebendo. Mas ele está sendo julgado se ele é uma pessoa proativa, se ele tem atitude, se ele está atualizado, se ele é ético. Então, eu acho que as estratégias para a gente melhorar a formação vai ser justamente através de curso. Porque se abre aí um campo, já que a universidade não forma o profissional com esse tipo de habilidade, se abre um campo pós-faculdade, né? E quais são os conselhos que você daria para os estudantes aí que estão na graduação, né? Que estão assistindo aqui esse episódio, gostaram muito dessa soft skill, desse tema. Qual o conselho que você daria para eles hoje? Se eles estivessem lá ali no meio da faculdade ou no início? O conselho que eu daria seria justamente esse, de procurar ir além do que é trazido ali nas aulas, nos livros. Hoje você tem uma variedade de fonte de informação. Isso que a gente está fazendo aqui, inclusive, é uma fonte de informação extremamente rica, né? Então, assim, quem tem a opção, todo mundo hoje praticamente tem acesso à rede social, a YouTube, né? Procurar vídeos, procurar ter mais contato com outras pessoas para ir desenvolvendo. Pesquisa lá no Google quais são as soft skills do futuro. Como desenvolver as habilidades. Tem um filme que eu acho muito interessante, eu acho que vale a pena assistir, porque você acaba tendo a percepção
na vida real, assim, de como acontece. Se chama O Senhor Estagiário, né? Que é um senhor já, e ele arranjou um emprego, não vou dar spoiler, mas aí ele arranjou um emprego numa empresa e ele não tem o conhecimento técnico, mas ele bota muita gente no bolso pelo conhecimento, pelas habilidades de comportamento, as habilidades sociais que ele vai ter, né? Então, tem várias formas de você conseguir construir alguma coisa nessa área das soft skills. Tá, e beleza, legal esse filme aí. Sim. Né? Então a gente já falou sobre a questão acadêmica voltada para, né, estudantes, formação e a pós-graduação. Porque, assim, você tem mestrado, doutorado, né? Eu também tenho experiência, né? Tenho mestrado, ainda não tenho doutorado, se Deus quiser vou ter um dia. Mas a questão da área acadêmica, qual é a soft skill que encaixa, né, nesse perfil de profissional, de fisioterapeuta? Me conta aí o que você acha, qual é a sua experiência em relação a isso. Eu acho, Natália, que a pós-graduação ela é um divisor de águas para o nível de crítica que você tem quando você sai da faculdade e o nível de crítica que você adquire depois. Então, como assim, Tássio? Explique melhor o que você está falando. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito apegado a livros. Tal livro que o professor indicou, que é o livro, é a Bíblia da fisioterapia. Mas quando você vai ver, aquele livro ele foi escrito em 1970 e alguma coisa, né? Nós estamos hoje em 2025, né? Mas a pós-graduação, ela já vem justamente para abrir a mente ali do profissional, seja ele de que área for, de qual área for, para que a ciência, ela realmente não parou em 1970 naquele livro. A ciência ela vai sendo construída porque novas coisas vão aparecendo e vão derrubando coisas antigas que vão se adaptando, se modificando, né? Então, a soft skill relacionada à pós, eu acho que é muito do pensamento crítico, né? E da adaptabilidade, porque você tem hoje um arsenal de informações que chegam por vários canais, por internet, por grupo de WhatsApp, por celular, jornal, carro de som, enfim, tem informação para todo mundo de todo tipo hoje, né? A internet está aí, a globalização, enfim. Mas você não pode acreditar simplesmente no que está publicado em qualquer lugar, entendeu? Hoje a gente tem a estratégia de mercado, ela está em cima de tudo. Então, tem revista que publica qualquer coisa, você pagando qualquer coisa. Tem revista que tem um critério, que você manda um artigo 5, 6, 7 vezes, ela não aceita. Eu estou com um assim, no momento, né? Que eu mando, ela manda corrigir alguma coisa e volta. Por quê? Porque não tem o nível ainda que é preciso para ser lançado. Você sabe que o artigo, ele explora algum tema e ele joga aquilo ali para a população mundial, se for uma revista internacional, né? Então, assim, quando eu falo em pensamento crítico, é que você... Não é porque é um artigo, foi feito um artigo, que quer dizer que aquele artigo presta. Então, você tem ferramentas hoje para você... eu vou analisar o artigo para saber se ele é um artigo de boa qualidade. Então, após ela explora muito isso na gente, né? Essa curiosidade, essa crítica... de você não aceitar simplesmente qualquer coisa porque foi alguém que disse que era bom. Não. Investigue com seus próprios meios, com as ferramentas corretas. Então, e leia e saiba ler o arquivo. Porque às vezes você lê, você pega uma informação... O pessoal lê só o resumo de um artigo. Eu vou usar tal coisa aqui que o pessoal está dizendo que funciona. Ou então, eu vou usar tal técnica... que é uma pessoa que criou essa técnica lá no Mato Grosso. Aí quando tu vai ver, a pessoa testou a técnica nos vizinhos dela. 5 pessoas. E você quer usar no Brasil, que tem 200 milhões de habitantes. Entendeu? É complicado, né? Então, a criticidade é uma soft skill, assim, extremamente importante. Principalmente no mundo de hoje. Tá, e em relação à fisioterapia? O que é que tu acha? Qual é a tua opinião? Porque eu sinto, assim, na minha opinião, né? Eu acho, assim, que é tão complicado a evidência científica dentro da nossa área. Isso. A nossa profissão, ela é uma profissão extremamente recente, né? Eu acho que o curso foi criado no Brasil em 69, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma profissão que pesquisa muito. Então, cresceu muito a área da pesquisa na fisioterapia.
E a gente vem avançando bastante, né? O que nós não temos muito são estudos robustos, assim, de boa qualidade. São poucos estudos que têm uma qualidade, assim, considerável, certo? Mas eu acho que vale a pena você ler, né? Principalmente buscar artigos, tentar ver essa qualidade. Porque se você só sai do lugar, realmente só muda a sua forma de pensar se você lê 1, 2, 3, 4 artigos. Você aí vai começar você a perceber, esse não é bom, esse aqui já tem uma qualidade, já fez alguma coisa a mais, né? Eu acho que é crescente a pesquisa na fisioterapia, é uma tendência crescente, mas não é só a fisioterapia que acontece isso. Então, assim, tem falta de evidências porque tem coisas que ninguém ainda pesquisou, né? E tem coisas que têm evidência, mas o que foi pesquisado viu que aquilo não serve, ou não é seguro, ou não funciona. Ou tanto faz. E as pessoas continuam fazendo, né, Tássio? E as pessoas continuam fazendo isso é tão porque complicado. Não aprenderam a desenvolver a crítica, entendeu? Passaram pela universidade, mas não tiveram muitas vezes essa experiência crítica. Tem um tema bem interessante que a gente chama que é tradução do conhecimento em saúde, que é o quê? É você trazer essa parte bem técnica de artigo, de pesquisa, e você colocar isso numa linguagem popular e trazer, por exemplo, para um podcast, para um canal do YouTube, de uma forma muito popular. Para quê? Para abranger essas pessoas que não desenvolveram tanta análise crítica, que não vão atrás de artigo, que muitas vezes até vão, mas não conseguem compreender aqueles termos, aqueles números, entendeu? Então, eu acho que tem que ter um pouco de força de vontade, sabe? De ir atrás, de buscar. A pesquisa a gente tem, seja pouca ou seja muita, mas a gente tem, né? Eu acho que a ciência está sempre se renovando, mas tem que ter também uma certa força de vontade do profissional, principalmente na área da saúde, né? Que você não pode estar testando coisas em pessoas. Você tem que aplicar coisas que já são testadas e seguras e eficazes, não é isso? Até porque isso tem tudo a ver com a nossa ética profissional, né? Exatamente, que já é mais uma soft skill, né? Você ser um profissional ético, comprometido em não promover malefício ao paciente, respeitar a autonomia dele de decidir o que ele quer, se ele quer determinada técnica. Então, você ter uma prática baseada em evidências científicas é você ser ético. Significa ética, significa segurança, comprometimento, né, que você vai passar para ele. Então, no momento que você chega para um paciente, você já traz, essa técnica aqui ela é uma técnica que tem evidência, segurança, a gente vai usar na sua criança. Isso já passa um aspecto de maior comprometimento seu com aquela família, né? Então, a gente vê no final que as soft skills elas estão totalmente relacionadas aí, passeando no meio de várias coisas, né? Porque a gente já falou de formação, de atendimento, de evidência, mas sempre tem um aí entre uma coisa e outra. É verdade. E quando é uma criança, Tássio? Agora me deu uma dúvida. Sim. Porque a criança, eu sei que a criança, ela muitas vezes não... O responsável por ela é o pai, né? Mas quando a criança diz que não quer... Já passou por isso? Eu passo várias vezes. O universo da criança... É difícil, né? Ele é muito difícil porque precisa fazer sentido para a criança. O adulto, você chega para ele e diz, seu Antônio, o senhor vai ter que caminhar 15 metros e tomar um banho de sol. A criança, primeiro, que sentido vai fazer para ela caminhar 15 metros e tomar o banho de sol? Então, você tem que chegar e dizer... Gabrielzinho, você tem que fazer uma brincadeira com o tio aqui, que você vai ver quem chega primeiro lá na calçada e quando chegar lá vai ter um outro desafio para você. Então você tem que promover desafios, promover o lúdico. O funcional da criança não é ir no supermercado, não é ficar em pé e fila. O funcional dela é brincar. Então tem que fazer sentido no mundo dela, né? Se não faz sentido no mundo da criança, você não vai conseguir convencer ela a fazer nada, né? Então, eu uso isso, com certeza você também. A gente usa essas estratégias, assim, bem lúdicas, de desafiar, de fazer a criança se sentir, assim, motivada a fazer alguma coisa que seja desafiadora. Se não for desafiador, não vai fazer a menor diferença para eles. Certo. E como é que tu vê a questão da valorização do fisioterapeuta, né? Quando a gente pensa nessa questão das soft skills, quando aquele... que tu acha que
o futuro, né? O futuro, eu acho que ele passa por As pessoas, elas estão cada vez mais informadas. Quando eu falo as pessoas, eu falo também das famílias, dos pais, de adultos, enfim, de todo tipo de paciente, né? Hoje elas têm acesso à informação e elas conseguem medir o resultado de um fisioterapeuta e de outro. Elas medem pela percepção que elas têm. Então, elas percebem que, por exemplo, tal profissional tratou um quadro ali com 10 sessões e resolveu muito bem. Elas já percebem outro que fez 15 ou 20 e não resolveu a situação, né? Então, eu acho que o futuro da fisioterapia é justamente usar ferramentas que possam medir resultados e apresentar isso para a família. Porque já pensou, você chega para um paciente e diz, seu Antônio, o senhor faz 5 sessões que o senhor está fazendo fisioterapia, na primeira o senhor só conseguia caminhar 30 metros, já ficava cansado. Agora o senhor está caminhando 80. Então, é isso que está faltando. É você mostrar resultado, entendeu? Você quantificar, medir o resultado, né? Seja falta de ar, seja em uso de oxigênio, seja em independência daquela pessoa que não ia na padaria e começa a ir, aquela criança que não conseguia brincar porque não tinha equilíbrio e hoje em dia já está conseguindo aprender a andar de bicicleta. Então, eu acho que é você medir e mostrar. Porque se você mede e guarda na gaveta, que feedback é esse que o pai vai receber? Que a mãe vai receber, né? Então, é muito isso. É de você ter uma troca constante, né? Assim, a família e o profissional. Eu faço isso com os meus pacientes, né? A cada 3 meses, os pacientes que eu acompanho, né? Eu faço uma avaliação para entender como é que tá ali, geral, né? E aí, eu traço um planejamento terapêutico. A gente vai fechar aqui um protocolo de 3 meses de acompanhamento. Então, nesses 3 meses, né? A nossa meta por exemplo, diminuir o suporte de oxigênio aqui, né? A quantidade de O2 que a criança usa. E aí, a gente faz traça um plano. E aí, a família também está inserida. Sim. Tem uma coisa bem interessante, Natália, que eu queria até pontuar aqui. Que é outra tendência mundial, que é a abordagem centrada no paciente e na família, né? Tem até uma frase que eu acho bem interessante. Nada sobre eles sem a opinião deles, né? Então, como é que eu planejo 1001 coisa, né, para o meu paciente, para a família, mas eu não chego a conversar com eles para saber se é o desejo daquela família. Eu queria que meu filho voltasse a ficar sentadinho no sofá, que ele agora não fica muito deitado e tal, tá cansadinho. Não, você tem que ver qual é o desejo deles, né? E você tem que trabalhar em cima disso. Então, acaba puxando outra soft skill, que é a administração de carreira, né? Se você consegue administrar bem, planejar o que você faz para os seus pacientes, você está também administrando sua carreira, né? É verdade. Que tipo de físio você quer ser reconhecido como? Porque tem coisas que nós queremos, mas que na realidade o pai quer outra coisa, né? Então, realmente ter essa escuta. E aí eu faço, né? Faço essa escuta, a gente conversa. Qual o objetivo? Aí dentro que a gente planeja agora o que é possível fazer, né? Com certeza. Porque às vezes também eles querem fazer algo. Vamos começar aqui, né? Vamos tentar primeiro atingir esse, depois a gente vai evoluindo. E muitas vezes as crianças, elas nos surpreendem, né? No sentido de... Eu digo isso porque, assim, na minha experiência, assim, eu tenho... Não, aqui a gente é uma doença que é degenerativa. Tô dando exemplo, né? Que eu tenho um paciente que tem CRAB que é progressiva, né? Então, ele vai degenerando ao longo da vida e vai perdendo. Então, é convulsão de difícil controle. Então, é uma criança que provavelmente vai ser mais dependente com o passar do tempo de ventilação. E aí ele usa ventilação não invasiva. E antes ele usava oxigênio, a gente conseguiu tirar do oxigênio e botar na VNI, e agora ele só usa VNI. E aí no começo ele usava praticamente contínuo. Então o desejo da família era tirar um pouco a VNI para ficar no sofá assistindo TV. Sim. E pois vamos agora, né, planejar essa retirada. E aí eu mudei parâmetros, botei outros modos que sejam, né, para poder a gente entender se ele consegue ficar com o modo mais tranquilo, com menos suporte. E aí você trabalhou a adaptabilidade. E trabalhou a adaptabilidade, né? Você adaptou a sua conduta ao desejo da família, né? Você fez escuta ativa. Então, veja quantas soft skills estão envolvidas nesse processo até você chegar nesse plano.
de fazer isso com a criança. Então, é justamente isso. Você aprendeu isso na faculdade? Não. Não, né? Então, são habilidades que a gente vai ter que ir garimpando aí ao longo da carreira. Ao longo da carreira mesmo que a gente aprende, né? Eu acho que a galera da fisioterapia motora, né? Que trabalha com desenvolvimento, faz marcos, muito isso. Porque eu acho que é assim, acaba vendo bem a evolução. A família acaba tendo muita resposta ali, pelo menos no início da vida, né? Em relação aos marcos de desenvolvimento. E aí, eu peguei essa ideia, né? De uma físio, né? Que a Natália Diogo, que ela também é bem famosa aqui, tem uma clínica e tudo, a Neurogenetics, e aí ela faz, a cada 3 meses ela faz o parecer com a família, conversa, entende, tem realmente esse feedback, esse momento de troca, exatamente para que a gente consiga, né, fazer um planejamento adequado dentro das expectativas da família. Sim, com Porque certeza. também não adianta nada a gente, nossa expectativa é fazer isso, 3 meses não deu certo, e aí? Como é que eu vou vender o meu serviço? Porque, querendo ou não, é um investimento que a família faz, né, um dinheiro que a família tá ali depositando, né, às vezes com sacrifício, né? Não, com certeza, além da confiança e tudo mais, mas há também esse lado, né? E eu acho muito, muito legal a gente conversar sobre isso, porque não são todos os profissionais que são assim. Não, de forma alguma, né? Assim, independente da área, né? Até você saindo um pouco da fisioterapia, você vê que tem profissional que ele é altamente técnico, assim. Todo mundo já teve uma experiência de ir para um profissional, que o profissional mal olha para você, né? Então, ele já tem tudo programado ali. E muitas vezes você se sente como uma receita de bolo, né? Eu sou só mais um que estou aqui, que vou sair daqui com tal tratamento, que é a mesma coisa para cada 20 pessoas que vêm aqui durante o dia, né? Então, isso eu acho que ficou no passado, né? Então, essa palavrinha, ela tem até que ter um destaque, né? Que é abordagem centrada na família e no paciente. Então, o centro é a família e o paciente. O centro não é mais a doença, entendeu? A doença, ela faz parte, mas ela não está no centro, né? Ela depende de um contexto que muitas vezes você faz várias técnicas, vários atendimentos, mas o problema está em casa. Posso dizer um exemplo bem rápido? A criança, muitas vezes, que não tem proteção de via aérea e ela é alimentada em casa, né? A criança não tem uma GTM, não tem uma tosse eficaz e ela é alimentada ou com papa, mingau, alguma coisa. E essa criança, ela fica internando com frequência no hospital por pneumonia broncoaspirativa. E às vezes até os pais chegam e perguntam, por que meu filho interna a cada 3 meses? E aí a gente vai lá e pergunta, como é que você alimenta seu filho? Não, eu alimento com a seringa, geralmente deitado na cama. E quando você escuta deitado, né, você já fica dizendo, aí tem uma chance de broncoaspirar. Então, é um contexto que está em casa, que está provocando inconscientemente aquelas idas, muitas vezes, ao hospital, né? Pela falta de conhecimento. Então, quando você conversa, que escuta isso, que escuta além do que está no prontuário, é que você vai conseguir direcionar suas abordagens. Então, às vezes, uma orientação faz uma diferença. Pai, quando for alimentar o filho, eleva a cabeceira da cama, deixa ele o mais sentado possível. Não é verdade? É verdade. Tem razão. E a gente já tá chegando ao final, né, desse momento que foi muito bacana. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os fisioterapeutas, para os profissionais, em relação a tudo que a gente falou. Você conseguir traduzir um pouquinho, né? Um pouquinho, né, assim, e aí... A mensagem que eu deixo é justamente essa. Então, assim, vocês que estão se formando, que estão terminando a graduação ou que estão tentando ingressar no mercado de trabalho... pensem sempre nisso. Tem coisas que eu consigo colocar no meu currículo e vender o meu currículo, fazer a propaganda, mas tem coisas que eu não consigo colocar e eu tenho que oferecer isso a mais, que é um plus, né? Então, pensem em crescer indo atrás de coisas que vocês não aprenderam na universidade e, principalmente, façam sempre aquela pergunta. Eu quero ser reconhecido como qual tipo de profissional? Como aquele profissional extremamente preparado, mas altamente técnico, ou como aquele profissional que é preparado, é técnico, mas que é humano, que consegue ter uma boa habilidade ali para conduzir o paciente nos aspectos biopsíquico, social, que é o conceito de saúde atualizado, né? E ampliado hoje. Então, busquem mais, vão além.
Muito obrigada, Tácito. Eu que agradeço. Eu fico tão feliz. Muito obrigada mesmo, de verdade. Então, pessoal, esse é o final do nosso podcast. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Bem aqui abaixo tá aparecendo o nosso QR Code, né? Tanto do Dr. Tácito como o meu, né? Vocês já sabem. E é isso. Espero vocês no próximo episódio. Já comenta aqui o que vocês querem ver no próximo episódio, viu, gente? Eu quero saber. Tchau.